Boa noite, graça e paz, que Deus assim te abençoe, abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui na noite desse dia para poder, junto com você, primeiramente glorificar o nome de Deus e, por segundo, trazer informações até a sua casa para que você possa, lidar com mais facilidade com esses períodos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia. E, com isso, as crianças elas estão estudando dentro de casa. As crianças estão dentro de casa. As mães viraram professoras. E agora? O que se deve fazer? O que nós, pais, devemos fazer? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você, assim como eu estou fazendo aqui agora, gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo, para que mais famílias possam ser alcançadas por essa palestra. Nós teremos aqui conosco a Cláudia Romão. Cláudia Romão, ela é pedagoga, ela vai estar aqui se apresentando, mas, de antemão, eu já agradeço a você por estar aqui conosco nessa noite. Gostaria de pedir a você que estivesse, assim, compartilhando essa live e que, em nome de Jesus, o nome de Deus possa ser engrandecido nessa noite e que você possa sair daqui com todas as informações necessárias para poder te ajudar nesse dia a dia, amém? Nós somos da Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, sou o pastor Christian Gonçalves, pastorei essa amada igreja juntamente com o pastor Robson Duarte. Inclusive, essa ideia dessa live foi do pastor Robson, onde ele também viu a necessidade de nós estarmos, assim, não somente ajudando os pais, mas ajudando as crianças. Então, pastor Robson, que Deus te abençoe por essa visão e que nos ajude a poder pastorear nesse tempo de pandemia, amém? Eu vou estar se chamando Cláudia Romão. Cláudia Romão, ela já foi membro da Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, ela vai estar aqui se apresentando. Boa noite, Cláudia, tudo bem, minha querida? Olá, pastor Christian, tudo bem? E vocês, como é que estão? Família, filhos, igreja? Estamos bem, graças a Deus, se adaptando a esse novo tempo, novo momento. Inclusive, essa palestra vai ser muito pertinente para nós aqui dentro de casa. O pessoal conhece, tem o meu filho amado Pedro, de 5 anos, está no período escolar e nós estamos, passando um dobrado com isso tudo. Mas a minha esposa, que tem acompanhado mais diretamente, Mas, minha querida, eu já, assim, de antemão, gostaria de agradecer a você por prontamente aceitar o convite quando foi feito a ti, que Deus possa te abençoar grande e poderosamente, não somente a você, mas a sua família, os seus projetos, seus sonhos, seus planos, cada um deles possa estar no altar de Deus, amém? Amém. É um grande prazer estar com vocês, até porque a CIB de Comendador Soares, ela faz parte da minha história, né? Faz parte da minha vida. Foi a igreja onde eu conheci Jesus, a igreja onde eu fui educada, a igreja onde eu cheguei com 8 anos de idade e saí com 29 anos. Então, é a igreja assim, que me traz muitas boas lembranças. São pessoas importantes na minha vida que ainda fazem parte dessa igreja, né? Ver o desenvolvimento de todos vocês é maravilhoso. E estar contribuindo através da CIB de Comendador Soares com esse tema, para mim, está sendo realmente um grande privilégio. Amém. E eu louvo a Deus pela tua vida e sabe que você deixou um grande legado. Deixou um grande legado na Segunda Igreja Batista e também na minha vida, né? Eu peguei minha fase ali com você, como eu estou na Segunda Igreja Batista desde 11 anos de idade, então a gente percorreu um período ali junto e você saiu, está exercendo o seu ministério em outra igreja, eu permaneci lá, Deus nos levantou como pastor e nós estamos ali pastoreando essa amada igreja. Minha querida, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer melhor e de antemão a palavra já está contigo, mas eu gostaria de estar orando aqui com você para que Deus possa estar assim, te usando, te capacitando mais e mais, te trazendo à memória tudo aquilo que você preparou nessa noite. Vamos orar? Vamos sim. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, colocamos a tua serva em tuas mãos nesse momento, que teu nome venha ser engrandecido, ó Pai amado, nessa noite,
e que possamos sair daqui, somos elucidados de todas as dúvidas que tivermos, ó Pai, e quanto pai, quanto mãe, que filho que nós temos, ó Pai amado, nesse período escolar, que nós possamos, ó Pai amado, ser orientados, ó Pai, daquilo que nós possamos fazer, ó Pai, para poder nos ajudar e ajudar os nossos filhos. Muito obrigado por tudo, ó Pai, permaneça com a tua serva, capacite ela em nome de Jesus. Amém. Minha querida, a palavra está contigo, que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém. Como você já disse, eu sou a Cláudia, né? Sou Cláudia Romão Rocha. Se eu não falar o Rocha, meu marido Ricardo fica bravo. Eu sou educadora religiosa. Além de educadora, eu também sou pedagoga, com especialização em psicopedagogia. E a área de ensino, para mim, é uma área que eu tenho atuado, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Eu, atualmente, sou assessora de projetos, trabalho na região Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense, com o projeto Educação para a Vida PED, que é um programa educacional de desenvolvimento escolar, que é desenvolvido em parceria com a Convenção Batista Fluminense. Então, é um momento onde as igrejas abrem as suas portas para se tornar igrejas que vão estar ajudando as crianças no desenvolvimento integral, vão estar oferecendo reforço escolar e educação cristã para as crianças. É um grande privilégio trabalhar nesse projeto, e toda a bagagem que eu tenho, tanto na área da profissão, como na área eclesiástica, na área da igreja, e poder estar compartilhando com vocês nesse momento sobre essa questão do isolamento social, essa questão de que a casa virou escola. E agora? Né? Quais são os desafios de uma igreja educadora? E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa exatamente no entorno, no ambiente que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, nós estamos vivendo num momento em que chegou aí o coronavírus, está todo mundo isolado, quem pode estar dentro de casa, não tem mais aula nas escolas, as escolas estão se reinventando. E as famílias, como ficam nessa situação? A gente vai estar apresentando os slides, pastor Christian, por favor, me ajude aí. E aí a gente vai observar, esperar ele chegando, ok. A gente vai observar exatamente essa temática. Em tempos de Covid-19, a casa virou escola. E agora? Como cumprir esses desafios de ser uma família educadora? E quando a gente pensa na família educadora, a gente pensa exatamente no contexto em que estamos vivendo. Finalzinho, mais ou menos, de 2019, no último trimestre, nós já ouvimos a notícia do coronavírus. E aí, quando a gente vê... o slide anterior, por favor, pastor Christian. Quando a gente vê que o coronavírus chega ao Brasil, meados de março, as crianças tinham acabado de ir para a escola, iniciado o ano letivo, e a gente tem esse pare, esse momento em que o coronavírus ele nos obriga a viver esse isolamento social. E a terceira imagem nos lembra exatamente o que está acontecendo agora. As casas viram escola. E aí, quando a gente pensa no quantitativo de estudantes que estão em casa, a gente vai pensar exatamente que nós temos hoje, o último censo escolar, ele foi compartilhado pelo INEP, que é o Instituto de Coleta de Informações sobre Educação Básica no Brasil. Ele diz que 47,9 milhões de alunos estavam matriculados na educação básica, quer dizer, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em todo o país, tanto em rede pública como em rede privada. E com a pandemia, esses alunos estão em isolamento social, como eu já disse. E aí as escolas e as famílias têm que se reinventar. As escolas com aula à distância, e aí a gente vê os aplicativos, as mídias sociais, os kits impressos. Algumas escolas não estão fornecendo esse sistema de educação de aula à distância. Simplesmente adiantaram as férias ou deram uma parada, mas as famílias também, elas procuram uma nova rotina, porque agora tem essa necessidade da criança dentro de casa e a criança precisa continuar aprendendo. Isso exige uma readaptação da família, criatividade, resiliência, que é a capacidade
que você precisa ter de se adequar às situações difíceis, sem deixar de ser você, né? Sem perder a sua essência. E muita, muita paciência. E, com isso, a gente vê uma outra coisa importante. Eu estou em casa desde o dia 15 de março. Eu só saio de casa, realmente estou cumprindo o isolamento social, eu e meu marido. A gente só sai de casa para ir para o mercado, algumas coisas de farmácia que não dá para pedir em casa, e, de repente, levar a sogra para uma consulta ou alguma coisa de emergência. Então, diante disso, quando o pastor Christian me convidou para compartilhar essa temática, eu me vi na necessidade de ir até as famílias para saber exatamente o que está acontecendo dentro de casa. E, por isso, eu quero compartilhar o resultado da pesquisa online, que foi realizada do dia 18 ao dia 24 de junho. Inclusive, alguns de vocês que estão nos assistindo agora podem ter, com certeza, eu acredito, responderam essa pesquisa, e essa pesquisa foi feita com 116 pessoas, onde mostra que o nível de escolaridade é maior das crianças que estão em casa de ensino fundamental. Você pode ver que 51% dessas crianças, dessas famílias, 116 famílias que foram pesquisadas, a faixa etária é de crianças de 6 até mais ou menos 18 anos, crianças e adolescentes, né? E a gente vê, além dessa questão, a gente vê um grande número de crianças, uma porcentagem grande também de crianças no ensino, na educação infantil, no momento em que a criança está sendo alfabetizada, no momento onde está tendo todo o preparatório para a alfabetização. Olha o desafio das mães e dos pais, das pessoas que estão com essa faixa etária em casa. E aí a gente vê no próximo slide que a pergunta da pesquisa foi: como tem sido o seu relacionamento com os filhos em casa nesse período de isolamento social? Muitas respostas foram repetidas, mas eu peneirei, pensei, essas que foram as principais. Tem sido muito bom, tem sido bom, mas pode melhorar. Tem sido agitado, bastante difícil, complicado. Tem sido estressante, tem sido de pouca paciência. Essa foi a maior temática que apareceu na pesquisa. Alguns disseram que bom, né? Que tem sido prazeroso. A rotina foi totalmente alterada, sim, de todos nós. Outros disseram que tem mais momentos de tensão, irritação, pressão do que brincadeiras. Tem sido um momento de aprendizado para mim também. Algumas famílias estão aprendendo junto com os filhos, junto com as crianças. Outros disseram, tem sido corrido, porque eu estou perdido, estou perdida ainda. Mesmo de março para cá, ainda não conseguiu se situar. Tem sido desgastante, tem sido complicado, pois não tenho jeito para ensinar. E aí, quando a gente para pensar nesse jeito para ensinar, vocês vão ver que não tem sido só ruim, não tem sido, talvez... Olha, observa que somente 3, 4 respostas foram respostas positivas. O muito bom, o bom podendo melhorar, eu encaro também de forma positiva, e o prazeroso. Todas as outras respostas foram realmente abrindo o coração para grandes dificuldades que estava enfrentando. E aí a gente vai para a próxima pergunta que foi feita. Quem auxilia as crianças com as atividades escolares? Observe que 69%, a letrinha está tão pequenininha e os meus olhos estão ainda com dificuldade, mas eu acredito que 69% mesmo, se eu não estou enxergando mal. Ok, olhando no meu computador, é 69% mesmo. 69% dessas crianças, elas estão sendo orientadas, ensinadas pela mãe. A figura feminina ainda é, na nossa cultura, e a gente sabe disso, né, é uma referência muito grande para as crianças. Observe que a gente tem 4% dessas 116 famílias, 4% das crianças estão sendo ensinadas pelos pais. Eu gostei quando eu vi que 16%, eu acredito que ainda é um percentual muito baixo, mas a gente já pode começar a comemorar que está tendo uma divisão de tarefas aí na hora de ensinar. Tanto o pai quanto a mãe estão ensinando essa criança. Os outros, você pode ver que 2% são os avós, o irmão mais velho também está tomando essa responsabilidade,
2% desse quantitativo de 116 famílias foi o irmão mais velho. Outros familiares, a gente também tem 2%. 3% procuraram um professor particular. E 4% são crianças ou adolescentes que não precisam de ajuda. E é interessante que essas crianças e adolescentes que não precisam de ajuda, eles estão no segundo segmento do ensino fundamental ou no ensino médio. O próximo slide a gente pode compartilhar também. Se essa pessoa que está ensinando a criança, ela tem formação na área de ensino. Olha, 51% dessas pessoas têm formação na área de ensino, 49% não têm. Agora, note o seguinte, mesmo 51% tendo formação na área de ensino, a gente percebe que está tendo um grau muito grande de dificuldade. Não é a dificuldade do que ensinar, nem como ensinar, mas a quem ensinar. Quando você ensina os seus próprios filhos, e você é um professor, talvez haja diferença, e a gente vai ver isso na próxima resposta, haja diferença, porque, olha aí, quais as dificuldades que a pessoa que ajuda as crianças com os estudos em casa tem tido para orientar ou ensinar? Dificuldade de tempo, mas você pode dizer, opa, peraí, tempo? Mas nós estamos isolados, está sobrando tempo. No início sobrava, só que a gente agora preencheu as lacunas de tempo. Se você olhar a sua rotina está completamente diferente da rotina que você tinha de isolamento em março. Mesmo que você não tenha dificuldade, não esteja fazendo home office, mesmo que você não esteja trabalhando fora, porque algumas pessoas têm a necessidade de sair de casa e, inclusive, não pararam, né? São os serviços essenciais. Mas olha lá também o segundo item. Qual é a dificuldade? A paciência, está faltando paciência, falta habilidade, para alguns falta o conhecimento. Olha a falta de jeito aparecendo aí de novo como uma dificuldade. E olha, e também a questão do tempo leva a esse outro item. Muitas coisas para conciliar, o trabalho, tarefas domésticas, etc. Desmotivação da criança, apoio do companheiro para auxílio nas atividades escolares. Conteúdo diferente da época que eu estudava. Porque no meu tempo se ensinava assim, porque no meu tempo era de outro jeito. Outro item, a dificuldade de conseguir que a criança fique atenta. Esse item aqui aparece agora é importantíssimo, a dificuldade de alfabetizar. Lembra a quantidade? Lembra que eu mostrei lá na educação infantil? No primeiro ano do ensino fundamental, há essa necessidade de que a criança seja alfabetizada. Outra dificuldade, a disciplina com horários, conciliar com o home office, o excesso de atividades mandada pela escola e compreender o que o professor está pedindo. Esses foram os principais itens que apareceram, muitos se repetindo, e aí eu pensei esses para a gente poder ter um panorama dessa pesquisa. Na próxima página, a gente vai ver como lidar com esses desafios. E eu não trago aqui para vocês assim uma receita de bolo, eu não trago para vocês um passo a passo, eu não trago para vocês alguma coisa que você vai aplicar na sua família, na sua casa, e você vai dizer assim, ok, fui item por item e deu certo. Não, na verdade, são algumas dicas. É uma forma que a gente tem nesse bate-papo, né, de mostrar como é que a gente pode lidar, como as famílias podem lidar com esses desafios que se apresentam. O essencial, tendo formação na área educacional ou não, comece a olhar, observar o seu filho e veja como ele aprende. Há crianças que têm uma memória excelente, mas têm dificuldade de reter informação para poder preencher essa memória. Outras crianças já aprendem melhor se elas escrevem, elas são mais visuais, elas precisam ver coisas. Então, se você só falar, não vai adiantar muito. Então, comece a olhar primeiro para o seu filho. Isso exige um pouquinho de tempo, um pouco de sensibilidade, paciência, mas você conhece o filho que você tem em casa, né? Pelo menos eu acredito que você conheça. Se não conhece, é um excelente momento para você começar a aprofundar o vínculo, aprofundar esse conhecimento. Mas como é? Você sabe como o seu filho aprende?
você sabe o que ele domina com mais facilidade? E aí a gente vai parar e vai pensar no seguinte: toda criança precisa aprender. Por quê? Por que toda criança precisa aprender? A Unesco, ela tem um plano de educação para o século XXI. A Unesco, ela trabalha com toda uma questão educacional internacional. Então, o Ministério da Educação do nosso país, ele trabalha em cima desses 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Tudo que o seu filho, tudo que a sua filha estuda na escola precisa estar pautado nesses pilares. Então, a gente precisa saber disso para quê? Porque muitas vezes o seu filho vai ter dificuldade com a matemática, mas é uma oportunidade que você está tendo de ter essa criança em casa para ensiná-lo a ser. De repente, ele vai ter dificuldade com fazer alguma coisa, falta de habilidade para fazer, mas você pode ensinar o seu filho a conviver. Então, há uma série de questões que a gente pode ensinar com a matéria da escola e com as coisas que estão à sua volta, dentro da sua casa, e isso pode ser um instrumento, uma estratégia para que você possa cumprir os desafios de ser uma família educadora. O próximo slide, a gente pensa um pouquinho sobre o que é aprender a conhecer. Essas crianças, antes de falar o aprender a conhecer, eu quero agradecer aos pais dessas crianças que compartilharam todas essas fotos, são de pessoas conhecidas, são crianças que são filhos de amigos, filhos de conhecidos, e que tiveram a boa vontade, né, de compartilhar comigo as suas histórias, respondendo o questionário, e também falando comigo pelo Zap, pelo telefone, e enviando a foto do seu filho, né? Então, eu quero agradecer essas famílias, esses amigos, por esse apoio na construção dessa palestra. Aprender a conhecer. O aluno, a criança, ela precisa compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Insista em criar uma rotina para que essa construção ela seja saudável para a criança. A gente precisa de uma rotina. Algumas famílias não têm rotina. Ou a rotina, cada dia é uma coisa diferente, então a criança ela vai se adequar a isso. Então, se hoje ela não quer fazer, ela não cria o compromisso de fazer, porque a rotina nos dá essa oportunidade de criar compromisso. Organize um espaço para estudos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas é importante ter um espaço onde a criança perceba. A mente da gente, ela funciona muito de acordo com as coisas que a gente vê. Então, o espaço influencia no aprendizado, o espaço influencia no seu humor, as cores desse espaço influenciam no seu emocional. E aí a gente precisa pensar nesse espaço dentro da sua casa. Ah, mas a minha casa é muito pequena. Espera um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Aprender a conhecer também, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada criança. Conversando com uma pessoa, muito amiga, sobre a educação, sobre essa questão de orientar o seu filho, a criança que está sob a sua responsabilidade, é um menino de 13 anos, ela diz assim para mim: às vezes me dá a ideia que ele está debochando de mim, porque eu estou ensinando, ele olha para mim e ele não responde. Por quê? Cada um tem um ritmo de aprendizagem, e a gente precisa respeitar isso. O seu filho mais velho não vai aprender da mesma forma que o seu filho mais novo. Por quê? São pessoas diferentes. Então, a gente precisa, você como pai, você como mãe, precisa respeitar essas diferenças. E, por último, no aprender a conhecer, a gente vai ver que você pode usar o que você tem por perto para despertar curiosidade no seu filho para ele aprender. Também vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. O próximo slide fala sobre o aprender a fazer. Fazer escolhas, pensar criticamente, resolver problemas, porque o seu filho está em desenvolvimento. Transforme a teoria da escola em prática. Como? Ensina matemática, que veio lá no dever de casa, fazendo culinária com essa criança. Você está ocupando tempo, você está aprofundando o vínculo como família e você está promovendo a satisfação, o bem-estar, e você ensina matemática.
Agora está todo mundo fazendo os tais biscoitinhos de maisena, os sequilhos, e eles precisam estar na forma separados um do outro, né? Então, por exemplo, a criança que já está fazendo os deveres, já está aprendendo na escola a multiplicação, diz para ela, para poder multiplicar a quantidade de biscoitos que tem na largura da forma com a quantidade de biscoitos que tem no comprimento. E aí, quando ela diz o número, olha aí a tabuada aparecendo, peça para que ela diga como é que está certo. Vamos ver se está certo, vamos corrigir juntos. Então, com isso, você não tem aquela coisa assim, errou, e aí vem uma coisa muito ruim. Quando você diz, seu burro, você não aprende nada. Espero que na sua casa essas frases não estejam sendo ditas. Por quê? Porque isso piora a criança. Isso aí começa a mexer com o emocional dessa criança e ela começa a acreditar. O livro de Provérbios, um livro da Bíblia, ele diz que aquilo que o homem acredita sobre si, isso ele é. Aquilo que ele pensa sobre si mesmo. Então, se a família diz que a criança é burra, a criança vai acreditar que ela é burra. E ela vai começar a se comportar como uma criança burra. Outra coisa, ensine língua portuguesa com jogos, músicas, brincadeiras. Tudo isso a gente tem em casa. Use o que você tem. Use atividades que as crianças gostem de fazer. Você está vendo nessa foto? Essa é a Manuela. A Manuela, ela ganhou essa casinha, é a casa de uma boneca famosa. A gente não vai dizer o nome aqui, mas as crianças, principalmente as meninas, conhecem essa casinha. Ela vem toda desmontada, então ela tem que montar pecinha por pecinha. Ela pintou a casa agora já é rosa, porque ela pintou toda de rosa. Ela vem com os móveis que ela tem que organizar nos cômodos, nos espaços. Enquanto a Manuela está brincando disso, que é o que ela gosta, o que ela está desenvolvendo? Ela está aprendendo a fazer, ela está fazendo escolhas. Que cor que eu pinto essa casa? Ela está pensando criticamente. Isso fica bom? Isso não fica bom? Esse móvel é bom nesse espaço? É bom em outro espaço? Ela está resolvendo problemas, não consegue encaixar. Que outra peça usar? Então, você pode pegar conceitos da escola e aplicar nessa brincadeira. Mais, menos, a questão de espaço e vários outros conceitos. A questão do nome dos móveis. Se você, por exemplo, a família não domina a escrita de algumas palavras, a gente sabe que isso é comum. Por exemplo, eu sou de uma família em que minha mãe ela sabia matemática perfeitamente. O meu raciocínio lógico eu aprendi dentro de casa, porque ela trabalhava como caixa de supermercados. Ela trabalhava com dinheiro, e não era naquela época que se passava o código de barras dos produtos, não. Era na época que ela tinha que saber qual a quantidade de troco que ela teria que dar. Então, ela trabalhava muito matemática, e ela trazia isso para casa. E, com isso, eu me tornei uma pessoa da área de humanas, mas que eu sei matemática, eu sei fazer contas de quantos números, e assim, não me gabando disso, mas foi uma influência que veio da minha família. E a minha mãe só estudou até a antiga 4ª série. Então, não é só a questão de você saber o conteúdo escolar, mas você saber exatamente a vivência que você tem e como é que você vai compartilhar isso com o seu filho. Uma outra questão que a gente vê no próximo slide é o aprender a ser. O aprender a ser, a gente vai pensar no desenvolvimento total do indivíduo, da criança, do seu filho. O espírito e o corpo, a sensibilidade, o sentido estético, a responsabilidade pessoal, visando o quê? Pensar de forma crítica e autônoma. Então, todas as vezes que, por exemplo, a criança erra, o aluno erra, e você leva para que ele veja, e ele identifique o erro, você está promovendo autonomia nele. Você precisa, não é só, apaga isso, está horrível, faz de novo, arranca essa página, joga fora. Não, o cuidado que ele vai ter com o material escolar, o zelo que ele vai aprender a ter com o seu material, com as suas coisas, já vai fazer a transição disso para a vida. É a questão da mordomia, que a Bíblia diz, né? Nós precisamos cuidar daquilo que temos. E aí, que tipo de pessoa você está formando dentro da sua casa? Numa época em que todo mundo tem coisas, a gente tem que se preocupar em ser, e não somente em ter.
E aí eu compartilho com vocês o texto de Lucas, capítulo 1, a última parte do versículo 66. Que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Ensine seu filho a ter o temor de Deus, a ser discípulo de Cristo. Nossa, isso é um diferencial, isso é um grande diferencial. E o próximo slide, a gente vai ver o aprender a conviver. Conviver é viver em proximidade, é perto do outro. Saber viver em sociedade, tendo empatia. E aí a gente vai ter uma coisa muito importante. A família é a referência para que essas crianças elas saibam conviver. Ah, mas meu filho é filho único, ele é sozinho, então ele é extremamente egoísta. Mas essas coisas a gente aprende em casa. É a família que vai ensinando. É uma conversa, é um abrir de visão da criança. Ah, mas ele é muito pequeno, ele não entende? Entende sim. Converse. Use esse momento que a gente está vivendo para fortalecer a convivência e os laços familiares. A forma como o seu filho vê você tratando o avô, materno ou paterno, vai ser a forma como ele vai te tratar. Então, é importante que você pense, o aprender a conviver é o viver junto. E aí a gente tem os 4 pilares da educação. E aí a gente vai pensar na seguinte questão, como é que nós vamos fazer com que esses pilares, com que esses conteúdos da escola, eles possam ser, que é um grande desafio para a família, né? Que eles possam ser compartilhados com as crianças e de forma que as crianças possam realmente se desenvolver. E aí, lembra que eu falei sobre o espaço para estudo? Então, como ter um espaço organizado em casa para o estudo? Essa moça linda aí do lado, com esse espaço que ela tem, que ela está recebendo, ela é aluna do Colégio Adventista, ela está recebendo conteúdo online exatamente nesse momento, ela e o professor dela lá no computador. Vocês podem observar aí, a Mariana. Você observa o espaço onde ela está. Ela está à vontade, né? Ela está tranquila. E é importante que você separe um espaço na sua casa que tenha boa iluminação, ventilação e que seja tranquilo. Não pode ser um espaço em que todo mundo está passando toda hora. Não pode ser um espaço que a criança vai ficar desconfortável. Ah, mas a minha criança é muito pequena. Organize um espaço de acordo com a idade do seu filho. Tem uma mesa e uma cadeira confortável. Você não precisa, por exemplo, ter uma mesa de escritório como essa da Mariana. Se você olhou lá, a gente pode voltar, pastor Christian, um slide? É o aprender... Não, mais um. Isso, olha lá. Não. O do menininho de azul. Ok. Esse menino ele tem 13 anos, ele está num espaço bem pequeno e ele tem uma cadeira que para ele é confortável. Né? Ele tem essa cadeira. Na casa dele, eu sei porque eu dou aula à distância para esse menino. E na casa dele, ele tem uma cadeira de escritório. Mas quando ele fica na cadeira de escritório, a cadeira é distração para ele. Então, para ele não funciona. O espaço precisa ser de acordo com a criança, com o estudante. Vamos voltar lá no espaço onde tem a Mari. Isso, chegamos. Além da mesa, além da cadeira confortável, evite os inimigos da concentração. Quem são esses inimigos? São os objetos que possam causar distração nesse espaço. Pode ser um celular, vamos lá ver embaixo, que a gente vê até aparelho de TV, som. Pode ser uma caixa de lápis de cor que não tem nada a ver, aquela caixa de lápis de cor naquele dia, para a tarefa daquele dia. Então, se a criança é muito pequena, pode ter uma caixinha de massinha, e aquilo vai ser a distração. Não, mas é coisa da escola. Mas qualquer coisa que cause distração, a gente se distrai com muita facilidade. Então, é importante a gente evitar os inimigos da concentração, ok? Seja disciplinado quanto ao uso do computador. Hoje, as aulas estão sendo online. Ok, converse com o seu filho, deixa somente naquela página, porque senão daqui a pouco a gente abre um monte de janelas. A criança vai abrindo um monte de janelas e cadê a aula? Dispersou. Tenha por perto todos os itens que você precisa. Então, tenha o lápis, a borracha, tenha o seu caderno, o seu livro, todo o seu material para que você possa estudar naquele dia. E use esse espaço exclusivamente para estudar. Não é um espaço que você vai fazer suas refeições, não é um espaço onde você vai brincar, não. É o espaço para estudo. Por quê?
Todas as vezes que você for para esse espaço, que a criança for para aquele espaço, automaticamente ela já vai condicionada a estudar, porque aquele espaço é um espaço de estudo. Eu vou compartilhar com vocês no próximo slide espaços reais, onde o que as famílias estão fazendo hoje. Observem que uma mesa de computador, o Cleiton, o menino mais velho, que está aí de camisa vermelha, ela se tornou a sua mesa de ensino. E para ele é muito tranquilo aquele espaço. E aí ele vai recebendo as aulas online e ele vai fazendo os seus deveres ali naquele cantinho da casa. Olha essa primeira imagem, que é o Nicolas. O Nicolas ele tem 5 anos. A mãe me disse, a minha parede virou quadro negro. Ela recortou, se vocês estão vendo a foto, não está muito nítida, mas se vocês olharem direitinho, acho que não dá para ver, não. Mas são as famílias silábicas nas bolinhas que ela colou na parede. São números do lado. E o Nicolas, ele vai aprendendo. Por quê? Porque está tudo muito visual. Se ele passa por aquele espaço, mesmo que não seja hora de estudo, ele está visualizando o conteúdo da escola. E aí a gente tem uma outra menina aqui embaixo que você vai ver. É uma mesa pequena, o computador, o seu caderno, um espaço mais simples, mas que também é um espaço funcional. O outro lá em cima de camisa amarela também usou a parede como quadro negro. Então, cada casa vai observar como é que pode ser feito, desde que tenha esse espaço para estudo. Isso é muito importante. E aí a gente vai pensar no seguinte, está difícil? Está muito difícil. Mas vamos acreditar que vai melhorar. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas contribuem para o nosso bem. A gente pode não estar enxergando bem agora, mas tem coisa boa. Vamos acreditar nisso. Vamos começar a encher o nosso coração e a nossa mente de coisas boas, porque estamos vivendo numa época muito sensível. Mas entenda que esse tempo não está sendo difícil só para você, que é pai, que é mãe. Mas vamos perceber como está sendo para as crianças. Pastor Christian, por favor. Enquanto o pastor vai preparando lá, você vai ouvir o relato. Esse viralizou. É um menino de Lagoa Vermelha que mandou uma mensagem de WhatsApp para sua professora. Pode soltar, pastor. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pronto. A minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Desculpe te incomodar agora. Só que eu queria falar para a senhora isso. Olha que graça, gente. Tá difícil para o aluno aprender com a mãe, porque a mãe não tem as manias da professora. A mãe trabalha no restaurante, a mãe tem as manias de fazer comida. Tem o jeito de fazer comida, sanduíche. Mas tem um jeito para ensinar. E agora vamos ouvir o Nicolas. O Nicolas, ele tem 5 anos, e o Nicolas, ele tem como tarefa aprender com a mãe em casa o conteúdo que a professora manda, e ele ainda tem que gravar um vídeo para a professora dizendo o que ele aprendeu. Olha só o aprendizado do Nicolas. Por favor, pastor Christian. Quando for escovar o dente, não deixar a torneira aberta. Segunda parte. Quando não jogar lixo no chão nem na praia, senão consome
Olha isso, o Nicolas, ele ainda dividiu o ensino por partes. Ele está estudando sobre o meio ambiente, e aí ele diz, parte 1, e ele tem que lembrar o que a mãe disse sobre a parte 1. E aí tem momentos que ele tenta lembrar, mas olha, você saiu muito bem. Lembra quando a gente precisava fazer prova oral? Gente, que nervoso que aquilo dava. Mas essas crianças, elas estão se reinventando, junto com a necessidade das famílias e das escolas de se reinventar. Mas a gente pode ver também, ouvindo a fala de algumas crianças, por favor, próximo slide, pastor, a gente pode observar que há dificuldades, olha as dificuldades, como as crianças estão reagindo. Como o seu filho na sua casa está reagindo a esse momento? Algumas crianças têm tido medo excessivo, muito medo. As crianças começam a chorar. E quando se pergunta do que elas têm medo, elas falam sobre o medo da morte, o medo de perder o vovô, a vovó, alguém da família, porque esse luto está chegando muito perto de todos nós. Você conhece alguém, eu tenho certeza disso, que alguma família, ou às vezes até a sua própria família, que está vivendo luto por conta do Covid-19. Então, é interessante que as crianças elas absorvem esse sentimento. E elas estão vivendo esse momento de medo, ansiedade. Tem crianças que o comportamento mudou completamente e elas estão extremamente ansiosas. Irritação. Note que eu não estou falando da desobediência que algumas crianças já têm, a dificuldade de obedecer os pais, pequenas ordens, algumas regras, não. Mudanças que aconteceram com as crianças, e você conhece seu filho, você sabe no que ele mudou, ou não, mas nesse período de pandemia, alguns bloqueios de aprendizagem. Lembra que eu falei sobre a fala do pai ou da mãe, ou de quem ensina o dever? Se você acentua o erro, a criança pode ter bloqueios de aprendizagem. Se você grita, teve uma mãe que disse para mim assim, Cláudia, infelizmente, eu só consigo ensinar o dever para o meu filho com o chinelo do lado. É o caderno, o lápis, a borracha e o chinelo. Então, aquilo ali, a criança, ela chora, ela fica soluçando enquanto faz os deveres. O que a criança vai absorver disso? Não é um momento de prazer. Estudar não é bom. Outras crianças têm tido insônia. Muitas crianças estão com muita saudade. Antes de começar essa live, eu estava conversando com algumas pessoas, que daqui a pouco vocês vão ver que entrarão aqui conosco, e elas estavam falando dos filhos que choram de saudade, dos colegas, da professora. Ouviu uma música, se emocionou, porque lembrou que a professora ensinou aquela música na escola. A escola é o primeiro espaço social da criança sem o pai e a mãe. É o primeiro momento em que ela consegue construir os seus próprios laços sociais fora da família. E, gente, tem sentimento nisso. Então, a criança vai sentir saudade. Já falei sobre as mudanças bruscas de comportamento e algumas crianças hoje já dizem e já pontuam que não querem voltar para a escola. E é interessante que você observe nessas crianças que não estão dizendo hoje que não quer, eu quero ficar dentro da minha casa para sempre, eu não quero sair, eu não quero mais ir à escola. Para que a família converse com essas crianças sobre isso. Comece a pensar em coisas que as crianças podem fazer pós-pandemia, mesmo que seja difícil para você planejar agora. O próximo slide, ele vai trazer para a gente um texto bíblico que fala sobre a família educadora. Não existe 100% de acerto, não existe 100% de erro, existe tentativa de educar. Tem famílias que só têm um filho, tem famílias que têm 2 filhos, mas que no segundo filho a educação foi completamente diferente, porque é uma pessoa completamente diferente. Mas o conceito e o conselho, melhor dizendo, bíblico, que eu trago para você hoje está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensine pelo seu exemplo, ensine pela sua conversa, ensine de forma que você saiba que ela está aprendendo. E aí eu estou pensando em aprender a ser e aprender a conviver. E até quando essa criança envelhecer, ela não se desviará desse caminho.
família educadora. É aquela família que se propõe a dar o seu melhor e oferecer o seu melhor para o seu filho. E note que eu não estou falando sobre questões de supérfluo, eu não estou falando sobre questões de você estar comprando coisas para os seus filhos, não. É você compartilhar a sua história, é você oferecer educação, compartilhar a educação, é você orientar para que seja um cidadão e uma cidadã de bem. E o próximo slide, ele fala sobre como é que a gente encaixa essas peças. Cuide dos seus filhos, cuida, ofereça uma boa refeição. A gente já teve aqui uma live falando sobre como se alimentar bem durante esse tempo. E aí a gente precisa criar isso como hábito de vida. Converse com seus filhos, sobretudo ouça o que eles têm a dizer. Eu já sei, não precisa falar não, que eu já sei. Não, crie um espaço em que haja confiança. Deixa seu filho abrir o coração. E mesmo que ele diga uma coisa que para você seja absurda, mas é o que ele está sentindo, é o que ele pensa, é a forma de você conhecer. Faça planos, pense, lembra que eu falei quase agora? No pós-pandemia, pense quando vai visitar a vovó, quando for visitar o vovô, faz um desenho bonito, vamos fazer um dever muito legal para quando você for visitar o titio, a titia, faça planos. Olha, vamos voltar naquele lugar legal que a gente passeou, que a gente viajou. Por quê? Porque quando a criança ela começa a fazer planos, olha, ela começa a querer ter uma vida fora de casa e pós-pandemia. Eu sei que para alguns adultos, hoje está muito complicado fazer planos, mas quando você tem alguém que depende de você, você não pode olhar só para você. Você precisa fazer um grande esforço, talvez até procurar ajuda, para que você possa fazer esses planos em família. Tenha atitudes acolhedoras, faça um carinho, fale uma coisa boa. Olha o próximo item, elogie. Diga para o seu filho no que ele é bom. Diga que ama. Você já disse para o seu filho, hoje é quarta-feira, essa semana, você já disse para o seu filho, filho, eu te amo. Você já disse? Geralmente, assim, início de casamento, a gente diz para o marido diz para a esposa, mas a gente precisa continuar com essa prática. Elogie, diga, nossa, como sua pele está bonita. Puxa, como você é inteligente. Nossa, eu estou tão feliz porque você é meu filho, é minha filha. Comece a dizer coisas boas e certifique-se que sua casa é um espaço seguro. Assim como aumentou a questão da violência contra a mulher nesse momento de isolamento social, aumentou, infelizmente, também os casos de pedofilia. Então, certifique-se que sua casa é um espaço seguro para o seu filho. Tenha certeza disso. Demonstre amor. Seja extravagante nessa demonstração de amor. Amor não estraga ninguém. Não posso ser muito bonzinho, não estraga. Não estraga, não. Ame. Se divirta com seus filhos, mesmo estudando. E lembre-se que seus filhos são herança de Deus para você. O Salmo 127, 3 diz isso, que os filhos são herança do Senhor. E, para terminar, eu quero compartilhar com você uma frase da Juliana Helpa. A Juliana Helpa, ela é a diretora da Atuação Voluntária, a instituição onde eu trabalho junto com a Associação PED Brasil. Ela diz o seguinte, se um ato simples e transformador pode ser feito a favor da criança, esse ato ele merece ser feito imediatamente. E aí eu vou contextualizar essa fala da Juliana e vou dizer o seguinte, se um ato simples e transformador pode ser feito por você a seu filho agora, ele merece ser feito imediatamente. E eu espero que você possa refletir sobre essa questão do que o seu filho precisa aprender, que são os 4 pilares da educação, aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Que você pense nesse espaço de estudo que você pode organizar aí na sua casa e que você, sobretudo, respeite. Essa foto que você vê aí do lado é um projeto de capelania que eu faço parte, que é o projeto Boa Leitura, lá no Hospital da Posse. Esse menino, irmãos, eu tenho 1,69 m, eu sou bem alta. Essa criança, ela bate mais ou menos nos meus joelhos. Eu tinha que contar uma história para ela. Se eu contasse essa história na minha altura,
essa criança não ia entender nada. Então, foi preciso que eu fizesse o quê? Chegasse até o nível onde ele pudesse alcançar o conteúdo que estava sendo compartilhado com ele. E ele entendeu perfeitamente a história. O que eu quero dizer com essa foto para você com o seu filho? É um ato simples e transformador você chegar ao nível que o seu filho está. Você chegar exatamente num ponto em que a sua comunicação com ele seja compreendida. E aí, o restante, os deveres, as coisas do dia a dia, elas serão consequência, porque o mais importante você vai ter, que é o vínculo, e o vínculo com aquela pessoa mais importante que você tem, que é o seu filho, ok? Que Deus te abençoe, que você seja uma família educadora, com os desafios. Não vai ser mar de rosas, não. Vai ter muitos desafios. Mas lá na frente você vai ver que valeu a pena. Principalmente se você der o melhor de você, ok? Pastor Christian. Amém. Eu glorifico a Deus por tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que nos foi passado aqui, minha querida. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Digo para você que está nos assistindo, compartilhando conosco, ainda não acabou, tá? E eu peço a você que você possa já compartilhar esse vídeo para que outras famílias possam ser também abençoadas. Quanto nós, como igreja, nós entendemos que esse é o papel social da igreja também, está levando informação até a sua casa. Então, glorifica a Deus, porque pessoas têm se colocado à disposição, ainda mais pessoas com conhecimento tão grande e também pessoas com conhecimento na palavra de Deus, que ensina pedagogicamente e ensina também na palavra. Eu gostaria, Cláudia, de convidar agora aqui três mães que vão estar assim conosco nesse momento, colocando talvez as suas dúvidas, suas palavras, seus esclarecimentos também. Eu vou estar aqui convidando a mamãe Roberta Teixeira, convidar também a mamãe Alexandra Castro e convidar a mamãe Fernanda Teixeira. Elas estão entrando aqui agora conosco. Boa noite a todas vocês. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Roberta. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite. Desde já eu agradeço a cada um de vocês pela participação aqui conosco. Eu creio que, assim como eu, tudo aquilo que foi dito aqui, imagino vocês que estão diretamente nesse campo de batalha, com os filhos, dentro daquela proporção que nós vimos ali, né? Daquele gráfico, as mães é que ocupam o maior tempo com os filhos. E, Cláudia, eu gostaria de, nesse momento, passando a palavra para você, para que você possa fazer alguma pergunta a elas, e depois elas vão estar fazendo também as suas falas, fazendo perguntas a você diretamente. Ok. Roberta, eu vi que você tem 2 filhos, né? Você tem a Denise e você tem o Diego. É Diego, né? Isso. A Denise, ela está com 19 anos e o Diego com 11 anos. Eu sei que com a Denise você não precisou passar por um momento como esse, isolamento, nada disso. A mesma coisa eu me tenho 2 filhos, e a diferença de idade dos filhos, eu estou vendo aqui, a Júlia tem 14 anos, a filha da Alexandra, e o Felipe tem 5. E da Roberta, ou melhor, da Fernanda, a Luísa tem 9, e o menino é bem mais velho, né? O menino eu não lembro quantos anos tem. Mas, assim, a educação dos seus filhos, a forma que cada um deles aprende, a forma, mesmo só fazendo o dever de casa com os mais velhos, né? Vocês percebem diferença no aprendizado, a forma como cada um tem, a visão de mundo como que cada um tem? Ou filho é igual? Filho, bota no mesmo pote, bota no mesmo saco e sacode que é do mesmo jeito? Essa resposta é bem óbvia, mas é interessante para a gente pensar na individualidade, né? Que cada um é um. E eu queria saber de vocês os desafios que vocês enfrentaram com o mais velho, que não enfrentam com o mais novo, ou que enfrentam com o mais novo e não enfrentaram com o mais velho, né? São os desafios educacionais. Eu não sei se as 3 podem responder, eu escolho uma só. Como é que eu faço, pastor Christian? Porque as 3 estão no mesmo perfil.
Aquela que sentir mais à vontade, está respondendo, está com a oportunidade. Até porque todas vão estar assim participando diretamente, né? Quem vai falar? Pode falar, Fernanda. Né, como você falou, com o Lucas eu não passei, né? Mas não tem sido fácil, né? Como você falou aí nos seus slides, no seu comentário, realmente acho que todas nós mães estamos no mesmo barco, né? Então, assim, tem sido bem difícil, tem sido desafiador, mas, assim, depois da sua palestra, nós vamos procurar nos policiar um pouco mais. Nos policiar um pouco mais, porque é algo que vai, assim, sendo automático em nós, né? Por mais que nós vamos tentando, nós vamos, igual eu falo muito com a Roberta aqui, eu falo, Roberta, está tudo muito bem, estão brincando, está rindo, está sorrindo, está tomando mel. Quando você fala, é a hora de fazer o dever, parece que eles partiram o limão e começam a chupar. Muda. Eu falo, Roberta, muito... Roberta, não, aqui está a mesma coisa. Quando você fala com as outras mães, é tudo a mesma coisa. Então, tem sido desafiador, né? E aí, agora, nós vamos com as suas dicas, procurando melhorar, né? Mas tem sido difícil, não tem sido fácil, não. Claudinha, eu posso passar aqui a palavra para a Roberta e fazer uma pergunta para ela e vou direcionar essa pergunta para você também. Porque a Roberta, ela também é professora, assim como a Fernanda também é. E nós sabemos que assim, há uma diferença. Eu também sou pastor, mas também sou professor e tenho uma criança de 5 anos em casa. Mas, assim, dentro dessa atmosfera que nós estamos vivendo agora, Roberta, qual tem sido a real dificuldade para você, quanto mãe, poder estar assim compartilhando conhecimento com o Diego? Quem sabe que ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende e reaprende, relembra tudo aquilo que a gente já viveu. E para a gente que é professor, talvez é um pouco mais fácil, porque tem pais que não têm o conhecimento e não têm o dinheiro para poder estar pagando o explicador. E com isso, o filho tem ficado ali, muitas vezes, à mercê somente da explicação ou do livrinho que vem da escola. E você, Roberta, como mãe, qual dificuldade você tem encontrado diretamente sobre essas questões? Então, já começa rindo, que é tenso. Vou tentar responder a pergunta da Cláudia logo no começo. Então, a Denise, ela já se formou, né, no ensino médio, e eu não tive esse trabalho com a Denise, que a Denise sempre foi muito independente, né? Ela sempre resolveu as coisas dela assim, muito, muito rápido. Então, a Denise, na vida educacional dela, ela foi muito assim, sempre foi muito bem na escola, né? Poucas vezes eu tive que ter assim que ajudá-la, né? Agora o Diego não, ele é bem diferente, como a Claudinha falou, né? Os filhos não são iguais. O Diego ele exige mais. E nesse período, né, de isolamento social, né, que nós estamos passando, eu consegui perceber mais, assim, se agravou algumas coisas. Aqui em casa nós somos uma família de professores, né? Denilson também é professor, eu sou professora, e mesmo sendo professores, nós temos muitas dificuldades em alguns momentos de estar ali construindo conhecimento com o Diego. Tenho a plataforma, né? Ele estuda pela plataforma e, por exemplo, vou entrar no gancho da Cláudia. Ela falou que ela é ótima em matemática. É o meu karma a matemática, é o sofrimento. E eu tenho dificuldade em matemática. E aí já entra a questão da Denise, de ajudar, nos auxiliar nesse processo com a matemática, porque ela é boa em matemática. Então, a parte de língua portuguesa é mais o Denilson, e as outras partes eu consigo dar conta com ele. Mas na matemática, a Denise ajuda. Então, a gente montou tipo uma força-tarefa aqui em casa, né? E realmente é muita cobrança.
a gente está passando por um momento nem digo de readaptação, mas eu acho que é de transformação, né? E eu acho que a gente vai ter que levar isso para frente, porque acho que é uma coisa que chegou para ficar, até mesmo como família, né? Para a gente compreender mais qual é o nosso papel como família dentro do desenvolvimento dessa criança, do filho, né? No caso, quando ele está em casa, ele se torna aluno, filho, aluno, não sei nem qual o conceito, né, Cláudia? Mas é um envolvimento de toda a família, querendo ou não, né? Desde o momento que você vai preparar um espaço, desde o momento que você vai fazer alguma coisa, mas você está participando daquele processo ali com essa criança. Não é fácil, como a Fernanda falou, não é fácil, entende? Porque como a gente também está trabalhando em casa, como a gente tem as atividades de casa para fazer, e, enfim, as atividades também relacionadas à igreja, ao trabalho, então tem momento que a gente parece que vai, né, dar um chute aí. Mas aqui em casa, pelo menos, é assim, a gente consegue dividir as nossas atenções em relação ao Diego. Tem dia que realmente ele também não está muito afim, já chorou, né? E a gente tenta entender isso, a gente tenta compreender esse momento, porque uma coisa é você está aprendendo em casa ali com seus pais, outra coisa é você estar na sala de aula com seus amigos, ter aquele momento da interação, e ao professor conversando, isso tudo está fazendo falta para eles, e a gente reconhece isso. Então, até tem dia que a gente tem que dar uma flexibilizar um pouquinho, né? E começar a entender. Respondido? Sim. Alexandra. Alexandra também é mãe de um menino e uma menina, e já tem essa diferença de idade também, mas eu queria passar para a Alexandra também a mesma questão que eu perguntei a Roberta, da dificuldade que você tem enfrentado nesse período, né? Que é algo novo. Aqui nós temos uma facilidade por conta da Roberta, tendo visto que a Roberta é professora, a Denise é professor, ali, e a Denise arrebenta na matemática. Então, ali, o problema está todo solucionado. E aí, Alexandre, como é que estão as coisas? É verdade. Aqui em casa, né, tem o Felipe, de 5 anos, que está no 2, e a Júlia, com 14, no 9º ano. E a Júlia é bem tranquilo, porque ela sempre foi muito estudiosa, sempre tirou notas boas. Então, assim, com a Júlia eu não tenho trabalho, né? Eu me preocupo mais com o fato dela se cobrar muito, que ela se cobra muito, ela quer fazer tudo com excelência, e aí veio as provas, e então, assim, a minha preocupação com ela é tipo de tratar ela para ela não estudar muito, né? No caso da Júlia, mais esse. E já com o Felipe, ele está no Jardim 2, né? A pré-alfabetização. Então, com o Felipe foi mais complicado. No início, eu estava acompanhando, né? Os slides aí, tudo que você falou, eu vi um pouquinho de cada coisa que você falou ali, porque no início eu coloquei horário, mas aí não queria fazer no horário. Falei, vamos fazer de manhã. E de manhã ele já dizia que já estava cansado, já acorda cansado, não queria fazer de manhã. Então, no início, logo assim, nas primeiras semanas, né, que quando começou as videoaulas e mais, assim, a escola mandava o vídeo, sempre tinha uma brincadeira no final. Então, isso acabou incentivando ele. Então, ele já queria fazer o dever porque sabia que tinha uma brincadeira no final. E eu sempre falei aqui em casa que eu não nasci para ser professora, que eu não tenho paciência, não tenho nada contra, mas para mim não servia. Mas eu aprendi a fazer massinha caseira, fiz. Esqueci aquela brincadeira que tem os números. Me lembra aí, Roberta, com os pezinhos dele. Amarelinha. A Eu fiz a amarelinha. amarelinha com os pés, o formato dos pés para virar. E, assim, foram N brincadeiras. Mas aí, quando passou desse momento que viu que ia continuar, né?
que ele começou as familhinhas, né, da letra B e tudo mais, começa um pouquinho, aí ele começou a travar, porque ele viu que acabou a brincadeira, e aí tem dia que ele não quer estudar de jeito nenhum, e aí não há meio. Aí quando, às vezes, né, é um dia corrido, alguma coisa assim que a gente tem que sair ou ir no mercado, alguma coisa assim, eu até deixo. Mas aí no outro dia a gente tenta repor, e mesmo quando ele fala que não, aí eu começo a falar, então não vai ter videogame, ter o tablet. Aí começa a dizer que se ele não fizer, eu vou tirar, aí ele faz. Mas com ele é bem complicado. Assim, eu gostaria de deixar também para você que está nos acompanhando nessa live, se tiver perguntas, dúvidas, pode estar se inscrevendo, estamos acompanhando aqui, nós estaremos assim, repassando para a Cláudia, ou tá mesmo pergunta para as mães que estão aqui também, porque aqui é um pouco de troca também, de conhecimento, de angústia, de aflição, é justamente para poder estar assim, um ajudando o outro nesse período novo que nós estamos vivendo. Ninguém estava preparado para isso, de repente aconteceu, e o objetivo dessa live também é isso, tá levando esclarecimento até você, a sua família, para poder te ajudar nesse período difícil que nós estamos vivendo. Fernanda, você tem perguntas para fazer para a Cláudia? Tem várias. Então, pode começar, minha amiga. Algumas que ela já até respondeu, né, lá no grupo lá do que ela falou, ela já tinha respondido, mas vou ver se essa aqui é uma dos que ela não respondeu ainda. Diante dessa situação das aulas online, temos percebido uma grande insatisfação dos alunos ao serem convocados para realizarem as tarefas em casa. Como agir nesse momento? É preciso impor com rigidez ou agir de forma maleável? Então, Fernandinha, eu acredito, e aí, assim, não só a nível do dia a dia, né, de escola ou alguma coisa assim, mas, assim, a pandemia, ela só intensificou ainda mais os comportamentos que nós já tínhamos. Então, não é por conta da pandemia que hoje a criança não quer ajudar em casa. Na verdade, antes ela não ajudava ou ajudava pouco, mas como havia outras atividades, a família deixava de passar, né? Mas agora não, agora está todo mundo em casa. E, então, isso intensificou ainda mais. Eu costumo pensar o seguinte, que quem era preguiçoso continuou sendo preguiçoso na pandemia. Quem não gostava de lavar louça depois do almoço ou depois do jantar, continua sem gostar de lavar louça na pandemia. Então, assim, ok, esse momento vai ser um momento mágico em que nos transformaremos em pessoas diferentes. Alguns ainda estão com esse discurso. Mas o que acontece? Se a família não tinha pequenas tarefas para essa criança antes, não vai funcionar. Em 2 meses, essa criança começar a fazer essas tarefas. Então, é interessante assim, você pergunta, eu tenho que impor? Eu sou fruto de uma família em que se conversava muito. Mesmo na época em que eu era criança, era tudo muito na conversa. Eu lembro que a minha mãe me deu uma surra uma vez, só, uma vez, em mim e na minha irmã juntas, porque a gente estava fazendo muita bagunça. Não sei se a minha irmã lembra disso, que minha irmã ainda era mais velha do que eu, né? Mas ela bateu na gente com raiva, porque as pessoas que estavam em volta cobravam dela uma postura mais enérgica. Mas ela não era uma pessoa enérgica, ela era a base de conversa. Então, assim, vocês que são mães, vocês sabem exatamente qual filho que vocês têm que ter mais energia. E vocês sabem qual é aquele filho que, se você falar na conversa, pronto, o filho já se derrete. Né? E o tipo de conversa que você precisa ter. Então, essa questão, Fernandinha, eu acredito que é muito da sensibilidade da família. Né? Mas isso está sendo das tarefas escolares. Nas tarefas escolares? Isso. Então, hoje, o papel social da família está muito complicado com relação a essas tarefas escolares. Porque, embora, eu até abri o gráfico aqui, embora na pesquisa que foi feita, eu não sei se foi, eu acredito que vocês tenham respondido aquela pesquisa,
51% das pessoas que ajudam as crianças a fazerem as tarefas escolares, elas têm a formação na área educacional. 51%. E, mesmo assim, a gente tem a representatividade de vocês duas, você, Fernanda e Roberta. Mesmo assim, tem dificuldades. Por quê? Por conta do papel social que vocês têm. Vocês não são as professoras dos filhos de vocês, vocês são as mães. Então, agora, na realidade que a gente está vivendo, está sendo cobrado esse papel de professor. E observe o seguinte, vocês não ensinam a fazer o dever de casa, que eles já aprenderam o conceito lá na escola. Não, vocês estão ensinando a matéria nova. É quando a Robertinha fala, eu tenho que saber a matemática, e quando eu não sei? É por isso que eu trouxe a questão dos 4 pilares da educação. Porque pode ser, e eu acredito que vai haver essa defasagem, essa lacuna educacional muito mais aguçada do que nós temos na nossa sociedade. Porque tem escolas que estão oferecendo aos alunos excelentes plataformas, mas tem escolas que estão oferecendo folhas xerox, no envelope, folha xerocada. Então, por exemplo, um aluno do 3º ano, ele tem que aprender sinônimo e antônimo. Quem tem que ensinar é a mãe em casa. Então, assim, é para que vocês relaxem um pouquinho e pensem no seguinte, esse ano é atípico. Esse ano escolar não é como qualquer outro ano. Né? Para a nossa vida está diferente. Então, para as crianças, para a educação escolar também está. Então, assim, ano que vem, a criança vai precisar, a escola vai precisar ter uma nova resposta, na verdade, formular algumas respostas para a lacuna que ficou em 2020. Então, assim, quando você diz, ok, está difícil fazer os deveres da escola, qual é a sugestão e a dica que eu dei? Chama para fazer atividades que sejam prazerosas. A Alexandra falou da brincadeira com a criança, com o filho, a amarelinha. Então, por mais que ele só saiba contar, aí a gente fala, só sabe, porque de acordo com o currículo, olha ele chegando aí, de acordo com o currículo, ele teria que ter alcançado um conhecimento de mais conteúdos até o final do ano. Mas, gente, é impossível que a família faça isso. É impossível. É claro que eu não estou dizendo isso para que você, cruze os braços e não faça nada. Não entenda dessa forma, tá, Fernandinha? Mas que a gente pense o seguinte... A sua resposta seria da outra pergunta que eu iria fazer, você já até respondeu. Estou com bola de cristal contigo hoje, hein? Eu coloquei assim, nós sabemos que esse formato é um formato bem resumido, né? Do que eles têm aprendido agora. Você acha que no próximo ano será possível, de alguma forma, se recuperar o que foi perdido esse ano? Olha, eu queria muito te responder isso. Mas hoje só tem perguntas, Fernanda. A gente nem sabe. E assim, eu não estou sendo... Eu fico até com medo de dizer isso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Mas a gente nem sabe se ano que vem a gente não vai estar vivendo essa mesma situação, Fernanda. Verdade. Então, assim, e olha que eu sou muito otimista, né? Eu esperava que em 2 meses a gente já estaria linda e maravilhosa na rua, vivendo a vida que a gente vivia antes. Mas essa pergunta eu não tenho como te responder. Eu acredito que a gente vai chegar em 2021 com outras perguntas, novas perguntas em todas as áreas, não só na escola. E, assim, o que a gente pode fazer agora? Tentar, de alguma forma, oferecer o melhor, né? Oferecer para os seus filhos o melhor. Imagina você com uma criança no ensino médio, com um adolescente no ensino médio, você tendo que ensinar raiz quadrada, equação do 2º grau. A Roberta já surtou ali. Raiz quadrada simples e composta, né? Meu marido está aqui do meu lado, é bom de matemática, é simples e composta o nome? O conteúdo? Regra de 3, simples e composta. Raiz quadrada não tem simples e composta. Regra de 3. Gente, imagina vocês tendo que ensinar regra de 3 para os MMC, MDC, tudo matemática. Verdade. Simples, juros compostos, olha isso. E detalhe, você, família, tem que ensinar? O que isso vai fazer com que o seu filho seja diferente hoje? Vai tentar, pelo menos tente. Mas se não deu, gente, se não tem uma
qual o nome? Esqueci até o nome da menina, da Roberta. Se não tem a Denise, né, por perto, né? Se não tem uma Denise por perto para ajudar, como é que faz? Então, Fernanda, eu sinto muito, mas essa sua pergunta eu não tenho resposta. Eu só Não tenho tem outra como. pergunta em cima dessa. A Júlia falou segunda-feira, hoje é quarta, né? A Júlia falou segunda-feira. Mãe, eu aprendi equação do segundo grau. Eu falei, já? Tipo, nono ano já equação do segundo grau. Certa de aprender. Porque às vezes a gente pensa em ensino médio, antigo segundo grau, mas é a época certa de ensinar esse conteúdo. Tá? E aí a gente tem que ensinar, né? Mas tem que como? Uma pergunta, Cláudia. Nesse momento, assim, como você falou, a questão da rotina, né, é muito importante. Não é fácil você estabelecer uma rotina nesse momento, né, até para a gente mesmo, né, e as tarefas, elas triplicam, né, dentro de casa, e você tem que dar conta daquilo ali. Quando você vai ver, o dia já terminou. E o que eu vejo com as crianças nesse momento? O tempo que eles investem no celular e nos jogos online. Meu Deus, é uma coisa... Hoje mesmo, eu já dei né, piti, podemos dizer assim, porque se deixar, é o dia inteiro. Ele já quer amanhecer no celular, e mais tarde, mãe, posso ligar o videogame? E isso vai trazendo uma... A gente tenta fazer uma rotina, digamos assim, um cronograma, né? Ó, primeiro acorda, dá um jeito no seu quarto, toma o seu café, dá um jeito no cabelo, aí vai para a plataforma, aí faz rapidinho, mãe, posso para o celular? Mãe, posso jogar? Então, assim, também é muito desgastante. A gente se desgasta muito nesse sentido. Eu queria saber de você, como que você, né, além dessa questão da rotina, né, que você já nos falou na palavra, na palestra, como que a gente pode tentar amenizar isso um pouco? Nos ajude, Cláudia. Eles nasceram na era digital, né, Robertinha? Eles nasceram nessa era. A gente, quando compra um celular novo, a gente tem que ler o manual, a gente tem que ler as instruções. Eles já saem apertando, eles sabem tudo. Então, assim, eles lidam muito bem com essas mídias. Mas observem, coloquem, tenham controle. A família precisa ter o controle. E aí eu digo para vocês com muito pesar, que mesmo em época de isolamento social, mesmo em tempos de pandemia, a automutilação continua. Ainda continua o assédio pelo celular, de adultos se fazendo passar por crianças, são pedófilos. Ainda continuam, as coisas ruins ainda proliferam. Gente, tem gente roubando o auxílio emergencial. Pelo amor de Deus! São os ladrões digitais. Então, as coisas, o mundo não ficou belo por conta da pandemia, não. Agora só existe Covid. Não, mas outras coisas existem também. Então, assim como vocês precisariam ter o controle, mesmo sem pandemia, pensem agora que eles têm um pouco mais de tempo livre. Pensem agora que tipo de controle você pode... Não estou dizendo assim, tira da mão, esconde, que eu não acredito que isso seja saudável, não. Mas leva a própria criança, o próprio filho, a estabelecer horários, né? E aí a gente vai para a rotina. Agora eu digo para você, se a sua família é uma família que tem dificuldade de seguir, tem a disciplina e a rotina, o seu filho vai ser peixinho. O seu filho não vai ser outro tipo de gente que não seja... A referência que ele tem é você, é o seu marido, né? Então, assim, o que vocês fazem, eles vão estar reproduzindo. Então, a rotina de casa... E, assim, é muito triste dizer, tem criança que faz a rotina de casa. A família vive em função da criança, mas o correto não é isso. Aproveitem esse tempo para poder observar quais são as áreas em que a família precisa estar aperfeiçoando. Gente, é para que a criança seja um indivíduo melhor, um cidadão melhor. É para que você tenha essa responsabilidade de orientar.
E aí, Roberta, vem essa questão, tem que podar, não tem jeito. E aí precisa, ok, e quando não estiver no celular, vai fazer o quê? E aí, às vezes, a mãe e o pai não querem fazer junto, né? Tem isso também. Então, a gente tem que pensar o seguinte, como família, qual vai ser a melhor rotina da nossa família? Vai ter um dia que todo mundo vai poder dormir até tarde, até a hora que quiser? Por que não? E aí, cada família vai determinar isso, ok? Não, como eu disse, não existe resposta pronta, não existe o estalar de dedo, as coisas se resolvem. Tudo vai ser difícil, tudo vai dar trabalho, e tudo vai ter a sua cara, a cara da sua família, ok? Alexandra, você tem alguma pergunta para fazer para a Cláudia? Então, nesse caso, eu queria saber mais como agir, né? No caso assim da Júlia, uma adolescente que se cobra muito, que ela já amanhece, já vai à plataforma, então ela quer fazer logo ali o dever, então ela se cobra muito. Como agir, né, nesse caso? Alexandra, você está numa situação bem delicada. Respira fundo, pede ajuda de Deus e vai em frente. Por quê? Você tem um menino de 5 anos. Esse seu menino de 5 anos, esse ano, ele já estaria entrando, como você falou das famílias silábicas, né? Ele já estaria entrando naquele processo de alfabetização. Como é que a família, que não é uma família que tenha experiência em alfabetizar essa criança, vai alfabetizar? E, ao mesmo tempo, você tem a Júlia, com 14 anos, não é isso? Olha a adolescência, os hormônios em erupção, olha, a questão da autoafirmação. Você falou que ela gosta das coisas todas muito certo, e tudo, chega a ser perfeccionista, né? Isso. Então, assim, existe um meio termo. Exatamente. Existe o meio termo. A cobrança excessiva não é boa, mas também relaxar excessivamente não é bom. Mas, Alexandre, eu vou te responder com outra pergunta. Quem é que não está correndo atrás do meio termo? A gente procura o meio termo para tudo. A gente quer o meio termo para alimentação, para a gente não engordar. A gente quer o meio termo para a educação de filhos. A gente quer... Então, assim, converse. Tenta conversar, viu aquela parte que eu falei? Ouça o teu filho. Por que ela quer tudo muito certo? Deixa que ela converse com ela para que ela se permita errar em alguns momentos, mas que o erro não seja uma característica constante. Porque às vezes a gente já vai lá no 8 ou no 80, né? Ou tudo certo ou tudo errado. Não, a gente precisa... Mas é a vida e a gente tentar ser melhor a cada dia. Aqui em casa, eu não tenho crianças, a gente não tem adolescentes em casa, é só eu e meu marido. Mas eu digo assim, que nós vivemos de acordo com a teoria dos alcoólicos anônimos, só por hoje, sabe? Vivendo cada dia o seu dia. Porque se você for pensar amanhã na economia, nas finanças, na questão do Enem, olha quantos adolescentes estão aí prestes a fazer o Enem, olha só o caos que está. Então, talvez esse seja um momento, Alexandra, que você possa conversar, né, com a Júlia sobre essa questão de que a gente não vai ter... Gente, não tem momento melhor para a gente chegar a essa conclusão. É maturidade isso. É claro que eu não vou pedir que uma menina de 14 anos tenha essa maturidade, mas ela pode começar a entender. Ela pode assimilar essa questão. Nós não teremos... Eu fiz isso. A gente, na verdade, não tem o controle de nada. E essa pandemia é pra gente, né? Então, se a gente quer controlar, quer fazer certo, a gente vai sofrer e vai sofrer muito. E aí, assim, como mãe é importante, para que ela enxergue isso, para que ela se permita não ser aquela coisa ferro e fogo, né? Mas que ela seja um pouco mais. Graças a Deus, então, eu estou no caminho certo, então, que eu andei conversando, aí eu expliquei que ela não podia se cobrar tanto assim, porque, na realidade, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe. Será que, quando chegar no final do ano, esse ano vai valer? Não vai valer? Vai repetir todo mundo? A gente não sabe. Então, eu expliquei para ela que ela não podia se cobrar assim. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, quando era aula lá
você não faltava? Então, eu vou fazer você faltar um dia, eu não vou deixar você na plataforma. Ela, mãe, pelo amor de Deus, não vai fazer isso comigo. Eu até brinquei com ela, mas graças a Deus, assim, a gente tem conversado e, como eu falei, né, um pouquinho do que você expôs ali na sua palestra, a gente tem vivido aqui. Graças a Deus tem dado certo. E a Alexandra procura ouvir mais. De repente, ela só precisa colocar para fora o que ela está sentindo, né? Procura ouvir mais. Ok? Hein, Cláudia? Assim, perguntas diretamente, nós não visualizamos aqui, mas temos muitos desabafos. Ou seja, pessoas estão se identificando com tudo que está sendo dito aqui, tanto por sua parte, como parte das mães também. Aí tem aqui a Ana Cristina, diz o seguinte, 10%, ela é professora, né? 10% dos meus alunos participam efetivamente das aulas, leciono na educação infantil. Aí tem a Joana Dark, colocou, tenho 2 crianças em casa, uma em alfabetização. A rotina mudou muito, estamos conseguindo, mas é complicado. Aí tem mais aqui, Vanessa Farias, ela colocou, gosto de ensinar, mas confesso que é muito estressante ensinar minha filha. Aí tem mais aqui, Aldineia, ela colocou o seguinte, isso aqui é até engraçado, estou quase jogando a toalha, ou as folhas e os deveres para o alto, não estou aguentando mais. E assim nós temos outros comentários aqui, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando conosco, muitas pessoas estão dizendo que estão gostando muito, que está ajudando muito, todas as abordagens que têm sido colocadas. Deixa eu ver aqui, tinha uma aqui que eu selecionei aqui, mas algumas ficam perdidas, né? Aqui tem um comentário da Viviane Loureiro. Como professora e mãe, vejo quanto as famílias precisam de ajuda e orientação. E, diante desse cenário que estamos vivendo, precisamos ter um olhar mais cuidadoso na vida dos nossos filhos, priorizando uma educação familiar com muita dedicação e amor, confiando em Deus em cada detalhe. Eu separei esse comentário aqui porque ela foi bem enfática e priorizando uma educação familiar. E nós vemos que isso era coisa que estava se perdendo. Praticamente tinha se perdido. E agora está tendo esse resgate forçadamente. Aí uma pergunta que eu faço diretamente para você, Cláudio, dentro desse cenário, como você enxerga essa questão? Positivamente ou negativamente? Porque nós temos 2 âmbitos aqui. Os pais, eles não foram preparados para estar tendo esse resgate. Talvez esse seja um fator negativo, mas também há algo de positivo nisso tudo. Como é que você vê essa questão? Pastor Christian, eu enxergo a mão de Deus tendo cuidado pelas famílias. Eu enxergo dessa forma. Talvez você, mãe que está em casa, você pai, você tio, avó, sei lá quem é você que está cuidando dessa criança. Mas é um momento que eu vejo assim, a permissão de Deus mesmo, para que a gente possa deixar de terceirizar as responsabilidades que são da família. Por que as famílias não sabem? Porque a gente terceiriza. Tudo é terceirizado. A escola cuida da educação formal, a criança precisa de ajuda para o dever de casa, tem o reforço escolar, e assim, eu não estou apontando o dedo para as famílias por conta disso, não. Eu sei que há toda uma realidade financeira, econômica envolvida nisso. Eu sei que, às vezes, a maior parte das vezes, o pai e a mãe precisam ir para a rua para trabalhar, para poder prover o sustento dos filhos, o sustento da família. Eu sei disso. Só que o que acontece? Essa terceirização, ela deixou os pais sem saber como agir diante das situações apresentadas pelos filhos e, ao mesmo tempo, se você for ver, a nossa cultura, ela não é uma cultura em que as famílias ensinam em casa. Então, nós não fomos, como o pastor falou, nós não fomos orientados, os pais não foram orientados a isso. Só que, se você for ver, por exemplo, vamos pensar na Bíblia. Qual é a função da família? A família de acordo com os planos de Deus. É aquele momento em que a família vai ensinando a criança,
né? Ensinando quem é Deus, ensinando quem é a própria família, vendo as suas raízes, quem são seus avós, quais são as influências que eles deixaram, aqueles nomes lá na Bíblia, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. É porque é a valorização da família em si, saber quem são essas pessoas. E hoje, a gente não vive desse jeito. Então, esse momento, gente, olha, a gente está no mês de junho, março, abril, maio, junho, são 3 meses. Parece que é uma eternidade. Parece que a gente passou praticamente... quando você olha no Face, o povo fala assim, perdemos 2020. Acabou. É porque 3 meses que a gente está parado, tudo parou, o mundo parou. Mas o que não parou? O desenvolvimento dos seus filhos não parou. Né? Então, eu não vejo, pastor Christian, de uma forma negativa, não. Eu vejo que é um momento, como a Viviane falou, é um momento de acolher, é um momento do olhar para o filho, é um momento de você aprender, mostrar para ele que ele precisa, você ensinar ele a ser, ensinar a conviver. Né? Quantos preconceitos os seus filhos têm, você nem sabe. Está na hora de descobrir. Então, chega um momento que a educação do 1 mais 1, 2 mais 2, ditongo, hiato, tritongo, encontros consonantais, raiz quadrada, equação do segundo grau, isso, esse ano, fica para segundo plano. Porque o primeiro plano qual é? A convivência familiar, né? O estreitamento, como a Fernanda falou, não quer fazer as atividades. Ok, por que não quer? Será que sempre foi assim? É como a Alexandra falou, ok, ela é perfeccionista. Tá, vamos parar tudo e vamos prestar atenção. Então, assim, eu não vejo com maus olhos, não, eu vejo com bons olhos. Eu vejo que é o momento da família ser família, e não só pessoas que compartilham o mesmo espaço físico. É um resgate da família, né? É o resgate de, talvez, voltar, sentar à mesa, coisa que talvez tenha se perdido, não somente para poder estar fazendo as refeições, mas parar tempo para poder dedicar ao filho verdadeiramente. Pode falar, Roberto. E só contribuindo um pouquinho com a fala da nossa querida Cláudia, eu não poderia deixar de falar como professora, né? Eu sei que eu fui convidada a estar aqui como mãe, mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades. De repente mesmo, nós estamos num momento permitido por Deus para que realmente façamos reflexões a respeito das nossas famílias. Nós não podemos deixar que a educação dos nossos filhos fique somente a cargo da escola. Terceirizar, como a Claudinha disse. Nós temos que voltar e analisar a minha responsabilidade como pai, como mãe, ou como vovô, vovó, como a pessoa que cuida daquela criança, daquele aluno. De saber as demandas dessa criança dentro do conceito escolar, dentro da escola, o que ela tem passado. Irmãos, às vezes, queridos, também, às vezes a gente está dando a nossa aula e as crianças apresentam comportamentos tão assim diferenciados, e você vai sentar e vai ver um pouquinho do histórico dessa criança, e você vai ver que ela não tem atenção, ela precisa de ajuda, ela apresenta tantas características que é papel da família. Então, eu sei que nós estamos falando... É só uma frase, dentro de tudo que você está falando, são filhos órfãos de pais vivos. Sim, infelizmente. Então, a gente não pode deixar essa educação somente com a escola ou com a igreja. É um processo, é algo integral. Essa criança ela tem que ser analisada de forma integral. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais na família, o quão é importante a família nesse processo. De repente, esse é o momento da família parar e analisar. Eu sei que a gente, às vezes, não tem paciência, porque isso também acontece comigo, é falta de paciência, é o tempo, mas a gente precisa rever, a gente precisa achar tempo, a gente precisa construir esse espaço realmente para que essa criança não fique desamparada. Né? E essa minha falinha, entre parênteses, como professora. Então, assim, a gente precisa rever, a gente precisa ter um outro olhar, um olhar mais reflexivo, para que quando isso tudo acabe, a gente tenha algum aprendizado disso aí,
aprendizado de estender a mão para o meu filho, de ouvi-lo, de tentar entendê-lo, de diálogo, né? Então, assim, era esse parênteses que eu queria abrir aqui dentro, tá bom? E aí, pastor Christian? Fala, Nanda. Dentro disso que a Roberta falou, a gente precisa ter o cuidado também, se depois, quando acabar esse momento, os nossos filhos não saiam pior do que quando eles entraram. Crianças com problemas psicológicos. Você mostra o caderno, a criança já está com pânico daquele caderno. Você, está na hora do dever, a criança entra em pânico. A gente tem que ter esse cuidado. Se o que nós estamos fazendo, da forma como nós estamos fazendo, se nós não estamos causando um trauma nos nossos filhos, de que quando tudo isso passar e ele tiver que retornar, ele vai trazer na memória dele esse momento. Para a gente, nós vamos achar que não. Bom, você tem que ir para a escola, vamos empurrar para a escola. Mas vamos tentar lembrar se quando ele chegar na escola, ao ele ver o caderno, ao ele ver o livro, se ele não vai entrar em pânico, se aquilo não vai trazer para ele, né, Claudinha? Se isso não vai trazer para ele um pânico, uma coisa que ele vai se lembrar dos momentos difíceis que ele passou quando ele estava em casa, né, nessa quarentena, de que ele era obrigado a fazer um dever, porque a mãe pegava o chinelo, porque ele entrava em pânico e ele era obrigado a fazer aquilo. Se isso vai trazer para ele um benefício de quando voltar, se ele vai realmente ter o prazer de continuar estudando ou ele vai se lembrar desse trauma que ele passou. E lembrando dessa palavra que essa ouvinte falou, acho que Viviane, realmente, o que eu aprendi hoje foi maravilhoso para mim. Será que essa cobrança que a gente tem feito agora é tão necessária assim? Será que é necessário? Não, você tem que fazer, é a hora do dever, é agora, não tem como você sair, não tem. E aí a criança, a gente fica pensando, será que nós poderíamos ser mais maleável nessa questão? Será que essa imposição tão severa não vai trazer um trauma para ele quando ele voltar? Então, eu aprendi com a irmã Cláudia nessa noite, vamos tentar ser mais maleável, vamos tentar reorganizar aquele momento do amor, da compreensão que a gente deveria sempre ter em família, mas era o momento que ele estava na escola, mas agora ele não está, ele está em casa, ele está em família, e aí às vezes nós estamos perdendo essa oportunidade que Deus tem nos dado, e Ele tem nos mostrado muitas vezes claramente que é o tempo que Ele tem nos dado para nós estarmos com a nossa família, com os nossos filhos, e nós estamos por causa de um sistema, porque a escola também impõe para nós, né, a quantidade de páginas que tem que ser entregue naquele dia. Não, até tal dia você tem que entregar isso aqui. A gente fica tão preocupado com essa imposição que a gente perde a paciência, que a gente perde a gente sai do nosso eu e a gente está aí causando um trauma na criança quando ele retornar. Estamos perdendo a nossa oportunidade de estarmos ali em comunhão naquele momento e estamos também querendo priorizar um sistema que, como foi dito aqui, nós não sabemos se realmente vai valer a pena tudo isso quando acabar, né? É claro que nós vamos procurar manter, né? Tem que fazer, não vamos deixar também por conta deles, porque se a gente falar, a partir de hoje, vocês não vão fazer mais nada, eles vão jogar os livros para cima, né? Os lápis, vão arrumar um fósforo, porque o álcool em gel já tá em mãos, né? E vão querer queimar todo o material que você investiu. Mas não estou dizendo da gente fazer isso, estou dizendo que a gente precisa, de uma forma, tentar ser mais maleável, ser mais amáveis, né? Vamos fazer o dever. Ai, meu Deus do céu, foi o que eu falei hoje com o Senhor. Quando eu falei para fazer o dever, eu cheguei no quarto e falei, Senhor, eu sei que quando a gente te pede paciência, o Senhor vai nos dar uma situação para a gente ter paciência. Mas eu vou te pedir para o Senhor não me dar mais nenhuma situação para que eu tenha mais paciência, mas me dá mais um pouco de paciência. Falei isso com Deus, mas assim que nós possamos, né, como pais, como servos, pensar dessa maneira, né, nessa causa do trauma de quando eles voltarem, né, o principal que eu tenho a dizer. Teve uma conhecida minha que falou que um dia deixou o filho faltar à plataforma. Fernanda, não pode falar nada quanto a essa parte. Fernanda, isso tudo, eu vou abrir espaço para a Claudinha estar comentando.
mas o que você falou assim, é muito pertinente, porque isso, tudo está acontecendo, estressa os pais. Mas também nós, pais, devemos nos colocar no lugar dos nossos filhos, porque isso, com certeza, também estressa muito eles. Com certeza. E, assim, eu tenho um filho de 5 anos que ele fala que gosta muito sábado e domingo, porque sábado e domingo não tem dever. É sábado, domingo e feriado. Quando chega sábado, pai, hoje é feriado. Porque ele associa ao não ter que estudar, não fazer. Então, assim, essa rotina também é estressante para ele e para nós pais. E, na verdade, tem que, como foi dito aqui, né? Tem que haver um bom senso, um equilíbrio. Fala, Claudinha. Então, Fernanda, na sua fala eu quero destacar 2 coisas. A questão dos traumas. Fernanda, os maiores traumas que o indivíduo tem, que carrega, eles começaram na infância, dentro de casa. Foi a família que começou ali a promover esses traumas, né? Então, acontece na primeira infância, acontece na adolescência, acontece dentro de casa. Então, quando você vai, por exemplo, eu não sou psicóloga, mas você vai para um consultório de psicólogo para fazer uma análise, uma terapia, os meus colegas, os meus conhecidos, né? E as pessoas que a gente tem acesso, eles pontuam sempre a mesma coisa, os traumas da infância. Então, causados por quem? Pela família, aqueles que precisam amar. Aí eu pergunto a você, é por querer? É de propósito? Eu acredito que não. Talvez seja por falta de consciência. Tá? Então, essa questão, assim, estudar tem que ser prazeroso, tem que gostar, tem que estar envolvendo prazer, tem que estar envolvendo atividades lúdicas, a brincadeira. A criança, quando brinca, ela está simulando a vida real. Então, precisa ter isso. E outra coisa que você disse, a questão do trauma, e você falou, o mais importante é o dever. Não, o mais importante é o seu filho. O mais importante não é o sistema, não são os deveres. Ele tem que aprender. Mas parte de onde ele está. Não adianta você ensinar um dever que ele hoje não tem. Por quê? Por que essa reação? Porque é uma coisa ruim? Já é ruim, porque senão não chorava, não reclamava, já é ruim. Então, partir, observar, foi aquele primeiro momento das dicas. Veja, observe como o seu filho aprende, o que ele sabe. Antes de mostrar o dever, pergunta, você sabe isso? A professora já te ensinou isso? Você lembra disso aqui que você aprendeu na escola? Será que em algum momento na escola te ensinaram isso? Se ele disser assim, não lembro, realmente ele pode não estar lembrando. Então, quando a gente começa a priorizar o dever, priorizar as atividades em detrimento dos filhos, aí tem um erro muito grande. Porque, na verdade, o mais importante é o seu filho, é a sua filha. Agora, ele precisa aprender? Precisa, gente, precisa. A gente precisa ter esse bom senso, e aí tem que pedir a Deus muita sabedoria mesmo, Fernandinha, não peça mais paciência, não, peça sabedoria, Fernanda. Aí ele vai te dar um monte de situações terríveis para você poder resolver, para você exercitar a sua sabedoria, mas pelo menos o princípio da sabedoria você já tem, né? Que é o temor do Senhor. Então, o que acontece? E as coisas vão caminhando. Eu tenho assim uma torcida muito grande por vocês, por todas as mães, todos os pais que estão nos ouvindo. Eu sei, Robertinha, você falou sobre a questão do professor. Gente, professor aprende a ensinar dentro da sala de aula. E agora tem que gravar vídeo em aplicativo. Tem que ter imagina, não está difícil só para a mãe, para o pai, está difícil para o professor também. O professor está sofrendo porque os seus alunos não estão aprendendo. E eu estou falando de professores sérios, pessoas comprometidas com a sua missão de ensinar. Então, assim, como sociedade, a gente está vivendo uma situação muito sensível e a gente precisa ter a sensibilidade para reconhecer isso. Ok, está sensível, então não faço nada? Não. Vamos ver como é que a gente pode resolver, pelo menos o espaço dentro da nossa casa. E, pastor? Oi, pode falar, Alexandra. Eu lembrei aqui de uma coisa que aconteceu, né, na turminha do Felipe, e aí eu queria que a Cláudia desse uma palavra, né, referente a isso. Como eles estão no Jardim 2, né, educação infantil, escola particular, então muitos pais estão
pensando em tirar seus filhos da escola, né? Porque estavam aprendendo em casa, com a mãe e tudo mais, financeira, que pegou todo mundo de surpresa, e a educação infantil poderia fazer isso, né? Tirar a criança da escola. E, no caso, né, até uma amiga minha chegou para mim e me perguntou tirar também, porque estava pensando em tirar. Aí eu conversei em casa, né, com meu esposo, eu falei assim, ó, a fase que eles estão, de 5 anos, é bem complicado, né? Porque é pré-adoção. Se ele está tendo dificuldade com você tendo a ajuda de um professor da escola que manda aquele todo material, com brincadeira, com aquilo tudo e com tudo que eles mandam, a criança tem as suas dificuldades, imagina se a criança ficar parado totalmente em casa sem estudar. Aí eu queria assim que desse uma palavra, né, para essas mães de repente que tiraram ou que ainda estão pensando em tirar, né, por causa da situação financeira, para dar uma ajuda, né, dar uma palavra referente a isso. Ok, Alexandra, você já fez a pergunta e a resposta já está embutida na sua pergunta, né? Quando você pergunta, é para tirar? Ao mesmo tempo você diz, se do jeito que está, recebendo o material com pessoas que são preparadas para ensinar, pessoas que planejaram aquele conteúdo, pessoas que têm já um vínculo, pelo menos um vínculo inicial com o seu filho, já está difícil? Imagina sem fazer nada. E aí a gente parte para as duas questões também. A primeira questão, toda criança tem direito à escola, precisa estudar, né? É um direito que a criança tem assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu não vou entrar em questão, no mérito financeiro, porque cada família sabe onde está afetando a questão econômica do país, né? Por exemplo, tem famílias que não estão sentindo isso, mas tem famílias que estão vivendo de cestas básicas. A gente sabe disso. É uma realidade que está muito perto da gente, ainda mais nós que fazemos parte da igreja. Vocês sabem disso. E aí entra uma outra questão, a questão a importância da educação infantil. A importância. Você pega um indivíduo que cursou educação infantil e pega um indivíduo que não cursou educação infantil. Até o segurar no lápis, faz diferença para o aprendizado. E onde é que ele vai aprender a questão de coordenação motora fina, onde é? Na educação infantil. Aquelas atividades de cortar papel, de fazer as bolinhas, aquelas coisinhas, bote as bolinhas brancas na parte quadrada, bote a bolinha vermelha na parte redonda, e por aí vai. Talvez para o adulto aquilo seja insignificante, mas para o desenvolvimento cognitivo da criança, nossa, que importância isso tem. É muito importante. Noção de grande, pequeno, sabe? A questão mesmo, isso está afetando diretamente a área cognitiva, o aprendizado dessa criança. E aí eu digo para você, se você tiver que escolher, e aí me colocando no lugar das famílias, que eu sei que está tendo que fazer essas escolhas, se tiver que escolher entre você ter um canal de TV por assinatura ou continuar pagando a escola do seu filho, eu não preciso dizer para você o que é mais importante, mesmo esse filho na educação infantil. Então, chegou o momento da gente priorizar, mesmo economicamente, né, o que é mais importante para as famílias. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. É verdade. Com certeza respondeu sim. A gente já teve resposta aqui, né? Porque o Felipe já está na letrinha F, né? Na sílaba F, né? Da família do Fá. Então, assim, a gente já aqui juntando e falando, faca, até no telefone mesmo, escrever já as coisas. Então, assim, é importante. A gente já pôde perceber que é importante. Gente, essa descoberta é linda. Eu fico arrepiada quando eu vejo uma criança juntando as sílabas e sabendo que palavra é aquela. E olha, o privilégio de quem está fazendo isso é a família. É como a criança que aprende a falar as primeiras palavras, e aí a família está perto, está ouvindo, falou mamãe, falou papai. É o momento em que a criança está descobrindo o mundo da leitura,
E a família está fazendo parte disso. Não estou dizendo que tenha que ter a técnica, né? Eu tenho... Não, segue aquilo que o professor está orientando, sufoca o professor, né? Se tiver condições, pergunta, vê se tem uma linha de comunicação com ele, sabe? Para poder melhorar isso. Porque, assim, é um momento lindo, é um momento formidável, e a família está presenciando isso. Bem, gente, já chegamos a quase 2 horas. Eu queria aqui imensamente agradecer a vocês, mães, Cláudia, Romão, que disponibilizou do seu tempo para estar aqui conosco, você que está nos acompanhando de casa, e a minha palavra é gratidão. Gratidão primeiramente a Deus por nos proporcionar viver nesse dia, e durante esse dia nós tivemos vários aprendizados, assim como nós tivemos agora à noite. Eu louvo a Deus que você que permaneceu conosco, você que passou, viu um pouquinho e teve que sair para os seus afazeres, assim como teve pessoa aqui que teve que se despedir, mas eu louvo a Deus porque Deus está conosco aqui nesse momento, nos orientando, nos capacitando, papai, mamãe, a poder viver, passar por esse momento. E eu não poderia deixar aqui de fazer uma menção assim aos professores. Os professores que têm feito o possível e o impossível para que a sua explicação chegue até os pequeninos, chegue até as crianças, aos adolescentes. Então, assim, vai aqui meus parabéns, minha salva de palmas para esses professores, para esses profissionais. Não falo isso não porque eu sou professor, mas porque eu vejo a dedicação, por exemplo, da professora do meu filho, que ela faz de tudo para que a criança possa ter aprendizado. Até ligação ela faz de vídeo para poder tomar a leitura do meu pequeno. Então, assim, é um momento muito gratificante para nós, pais, poder ver também a dedicação dos professores, que, infelizmente, são muito poucos valorizados, tanto na esfera pública como na esfera particular. É muito triste dizer isso, porque se a educação ela fosse mais valorizada, os nossos filhos passariam até com mais facilidade sobre essas questões. Mas é o que nós temos, o tempo que nós vivemos, mas, assim, de antemão, em nome da Segunda Igreja Batista em Comando dos Soares, como pastor da igreja, em nome do pastor Robson, pastor também da igreja, nós aqui somos gratos a Deus por tudo aquilo que nós vivenciamos nesse momento. Alexandra, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. Roberto também, muito obrigado. Claudinha, muito obrigado. Eu queria deixar com você as considerações finais e logo após nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida e por todos aqui que passaram aqui conosco. Muito bom estar com vocês, pessoas queridas. Fernandinha, Roberta, nossa, vocês, mesmo distante, mesmo com pouco contato, cada uma na sua vida, na sua rotina, no meu coração. A família de vocês é muito querida, né? Vocês são pessoas muito importantes para mim. Alexandra, prazer enorme te conhecer. Eu quero... foi meu. Quando terminar essa pandemia, a gente possa se encontrar com a família. Eu gosto disso, Alexandra. Então, fechou. Gostamos. Christian, que continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. E aí eu compartilho com vocês o que eu disse para o pastor Christian no início, quando a gente estava ainda em off. Ele perguntou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, estou um pouco nervosa, mas eu vou pensar o seguinte, já que eu estou na sala da minha casa, vamos fazer de conta que é um bate-papo com amigos que a gente está tendo na sala da nossa casa, né? Então, assim, prazeroso. Confesso que eu fiquei preocupada, porque eu estou vendo aqui a hora passando, e eu achei que estava demorando, mas o assunto foi rendendo, mas que Deus abençoe as famílias, e que todas as famílias que estão nos ouvindo, elas possam assumir, agarrar mesmo, esse desafio de ser uma família educadora. Que você possa abençoar sua família, seus filhos, sabe, dizer eu te amo para o marido, para a esposa, para os filhos para os pais, porque a gente precisa se fortalecer nesse momento de crise, né? E não só na área de educação, mas em todas as esferas da sociedade. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a Segunda Igreja Batista de Comendador Soares, e
Beijos no coração. Muito bom estar com vocês. Amém. E você que, por acaso, chegou um pouquinho tarde, por conta dos afazeres, né, da nossa vida social, essa live ela vai permanecer no Facebook e nós vamos também baixar e vamos colocar no YouTube e vamos compartilhar o link também no Facebook para que você possa copiar esse link e mandar para alguém que você sabe que precisa estar assim, aprendendo, assim como nós aprendemos hoje também, precisa estar aprendendo e ouvindo um pouco de tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Vamos orar, agradecendo a Deus? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graças nós te damos. Obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem capacitado mães, capacitado pais, capacitado famílias, ó Pai amado, para estar neste novo campo de ensinamento, participando diretamente da educação e do conhecimento dos seus filhos, da construção do conhecimento dos filhos, ó Pai amado. Eu louvo a Deus, ó Pai amado, pela irmã Cláudia Romão, Pai querido, que disponibilizou do seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando do seu conhecimento para nossas vidas. Nós louvamos a Deus porque nós fomos abençoados, ó Pai, nessa noite, tremendamente abençoados por tudo aquilo que foi relatado aqui. Louvamos a Deus também pela vida da irmã Roberta, pela irmã Fernanda, pela irmã Alexandra, que contribuíram imensamente também como mães e como professoras, relatando um pouco do seu dia a dia, contribuindo para que nós possamos também estar, assim, aprendendo com tudo aquilo que foi passado aqui, ó Pai querido. Que em nome de Jesus eu possa estar com os pais, com as mães, que estiveram conosco, ó Pai amado, acompanhando essa live. E que em nome de Jesus, nós como igreja, possamos continuar exercendo o nosso papel na sociedade. Abençoe-nos, capacita-nos, orienta-nos todos os dias, e é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. E agradecidos somos. Amém. Meus queridos, minhas queridas, um beijo no coração, muito bom estar aqui com vocês. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus e até a próxima, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Tá.